Antes de realizar a criação dos nossos testes, nós vamos criar também um método @afterclass para realizar static void afterclass finalize. A gente vai ter um método assim, e esse método vai ser responsável por simplesmente retornar o comportamento desses objetos que a gente está criando. Nesse caso, eu simplesmente vou encerrar a execução desse objeto. ps.close. Pronto. A partir desse momento, eu já posso criar os métodos de teste e melhor, antes de criar os métodos de teste, para evitar que ocorra algum erro, eu vou criar um método anotado com @before e eu vou chamar ele de setup. Public void setup. E esse método ele vai simplesmente limpar .reset. Vai simplesmente limpar o conteúdo dentro desse objeto para evitar que a gente pegue o conteúdo de uma execução de um caso de teste anterior. Então, para cada execução de um caso de teste, a gente vai limpar a saída do BA output para evitar que a gente pegue os dados relacionados à execução de um caso de teste anterior. Pronto. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Então, vamos criar os casos de teste para cada uma das classes definidas no conjunto de slides. Então, a gente vai ter um método anotado com @teste. O nome do método, por exemplo, public void teste válido 01. Então, nesse método teste válido 01, eu vou testar a classe válida 1. Então, eu vou simplesmente fazer a execução identifier main.main. Vou fazer a execução da classe identifier main. Então, string. E aqui eu vou passar como parâmetro, por exemplo, o identificador A1. Depois, eu vou definir uma string. E eu vou setar o valor dessa string como a saída para a execução da identifier.main. Então, simplesmente vou pegar a saída e vou transformá-la numa string. Então, a execução da classe identifier main resultará na execução, na resposta para esse caractere, para esse identificador, informará se ele é válido ou não, e eu vou pegar essa execução e vou colocá-la na variável output, na string output. Por fim, para verificar se o método, se a classe está se comportando da maneira que eu espero, então eu vou colocar aqui um método assert, proveniente da classe JUnit, da classe assert JUnit. Perceba que a gente tem uma infinidade de métodos asserts, então existem várias possibilidades, mas no caso eu vou simplesmente verificar assert equals e eu vou informar que eu espero que para essa execução com o identificador A1, eu espero que a saída seja válida. Então, com isso, com a construção desse caso de teste, nós conseguimos cumprir a classe válida 1, pois o tamanho do identificador é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6. Nós conseguimos cumprir a classe válida 3,
pois o primeiro caractere é uma letra, e nós também conseguimos cumprir a classe válida 5, pois o identificador contém apenas caracteres válidos. Então a gente tem esse caso de teste aí que consegue contemplar essas três classes identificadas. Vamos criar mais alguns casos de teste que sejam capazes de identificar as demais classes. Então eu vou copiar o conteúdo desse caso de teste para acelerar o processo. Então eu vou chamar esse caso de teste com teste válido 2. E eu vou passar como parâmetro o identificador 2b3. Nesse caso, como o identificador inicia-se com um número, eu espero que a execução do mesmo seja inválido. Então, está aqui a execução do caso de teste. O caso de teste é composto pelo identificador 2b3. A execução vai ser repassada para esse objeto, e esse objeto e vamos armazenar o resultado da execução na string output. Por fim, vamos comparar a string output com o valor esperado, que é o valor inválido. A execução desse caso de teste contempla a classe de equivalência inválida número 4, onde o primeiro caractere não é uma letra. Agora vamos criar mais um caso de teste. Vamos chamar ele de caso de teste 03. Isso aqui a gente deve chamar de inválido, né? Porque a gente está verificando uma classe inválida. Então esse aqui vai ser teste inválido 02. Vamos chamar esse aqui de inválido também. 03, inválido. E nós vamos utilizar o parâmetro z-12, por exemplo. E aqui a gente espera que com esse identificador também seja inválido. Se a gente observar aqui na classe inválida 06, a gente diz que a classe inválida não contém apenas caracteres válidos. Então a gente inseriu aqui um caractere inválido e vamos verificar se essa execução funciona de acordo com o esperado. Por fim, vamos criar mais um caso de teste. Dessa vez vamos criar um caso de teste válido. Vamos chamar ele de caso de teste 4, válido 04. Vamos passar como parâmetro, por exemplo, A1, B2, C3D. E, perdão, vamos chamar ele de inválido, pois a saída que a gente espera aqui é que seja inválido, né? Inválido. A gente vai ter aqui, então, um identificador com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. E, conforme a descrição das classes de equivalência, um identificador com tamanho maior que 6 é uma classe inválida. Então, a gente está aqui, então, complementando a classe de equivalência identificada como número 2. Então, a gente já tem um caso de teste para complementar as classes de equivalência 1, 3 e 5, que é esse primeiro caso de teste. A gente tem um caso de teste para complementar a classe de equivalência 4. A gente tem um caso de teste para complementar a classe de equivalência 6. E por último, nós temos um caso de teste para complementar a classe de equivalência número 2. Por fim, agora que nós temos todos os casos de teste prontos, o que nós temos que fazer é realizar a execução dos casos de teste. Para isso, a gente pode clicar aqui em cima da classe com o botão direito e ir na opção Run as JUnit Test. Identificamos a classe main test, clicamos em OK. E temos aqui que um pequeno erro no código, né? A gente esqueceu de colocar aqui o identificador public antes do método afterClass e também antes do método beforeClass. Do método anotado com afterClass e do método anotado com beforeClass. Vamos ver se a gente tem mais algum erro aqui. Acredito que não, então vamos tentar executar novamente. Então, agora sim a gente executou, está tudo correto. Perceba que a barrinha aqui ficou verde. Isso quer dizer que todos os casos de teste que foram executados, eles foram
foram executados com sucesso. Então, para esse cenário, nós criamos casos de teste que foram adequados às classes de equivalências que foram definidas. O que aconteceria se nós, por acaso, realizássemos alguma alteração? Por exemplo, vamos supor que, por algum engano, nós definimos um caso de teste muito grande aqui, por exemplo, no primeiro caso de teste. Nós temos aqui um identificador muito grande, e então a execução desse caso de teste deveria dar como um valor inválido. Então veja, nós estamos esperando que a execução seja válida, contudo, a saída da execução do programa será inválida. Vamos ver o que acontece então quando a gente executar esse caso de teste. Vamos rodar novamente os casos de teste. E aí a gente vai perceber que aqui ó, o teste inválido 02 passou, está verdinho, o teste inválido 03 passou, está verdinho, e o teste inválido 04 passou, está verdinho. Contudo, o teste válido 01 não passou. Por quê? Aqui na execução, a gente pode observar que a gente esperava que o valor da execução fosse válido, contudo, a execução mostrou um valor inválido. Então, a execução do programa difere do valor que a gente estava esperando lá como saída. Por isso, o caso de teste não bateu. Então, dessa forma, a gente consegue observar o comportamento do programa. Vamos só corrigir aqui, então. Vamos rodar novamente. Então tá aí. Depois de corrigida a entrada do programa, a gente vê que, de fato, quando a gente passa um identificador começando com uma letra e depois seguido de um número, respeitando o tamanho máximo do identificador, a gente vai ter uma saída realmente válida. Então é isso. Dessa forma, nós podemos estar utilizando o framework de teste de JUnity para estar instanciando os conceitos relacionados a teste funcional em conjunto com o critério de classes de equivalência. Até a próxima.